Tenham paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre o cangaço do sertão. Como vocês podem perceber, estou meio que praticamente de... meio fantasiado aqui, né? Mas então vamos lá, para o que nos interessa, certo? Vocês devem estar cascando de rir aí, mas não vejo problema, até porque quem que não gostaria, né, de se fantasiar, né? Quem que não curte se fantasiar, né, para fazer um videozinho, né, uma videoaula, sei lá, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje falaremos sobre Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigos e nem ruínas, foi o rei do cangaço do sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. Dominava uma fera perigosa em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Vamos lá pro vídeo então, pessoal. Hoje falaremos sobre o cangaço do sertão, o que foi o cangaço, o porquê que ele aconteceu, quando iniciou e quando foi o fim. Cangaço do sertão. Início no Ceará, 1899. No mesmo ano que nasceu o rei do cangaço, Virgulino da Silva Ferreira, o Lampião. Esse vídeo pode durar cerca de 6 minutos, porque o cangaço foi um movimento que praticamente só foi ser exterminado na Era Vargas, lógico. Mas, como sabemos, para a história, isso é um tempo muito pouco. É um tempo muito curto para a história, meus amores. É um tempo que a gente pensa, é um tempo que a gente acha, que a gente, tipo... Pô, parece que foi ontem para a história que Virgulino da Silva Ferreira e o cangaço existiram, lógico. Mas é claro que eu não ia deixar de falar sobre eles, né, nesse especial de festa junina. Então, espero que na cidade de vocês estejam tendo um bom arraiá, certo? Deixa eu amarrar aqui tudo certinho aqui, né? Certo? Calma aí. Pra quem não sabe, eu tô fantasiado, tá, rapaziada? É uma fantasia minha aqui que eu tenho, certo? Eu peguei um lençol aqui em casa aqui pra fazer esse vídeo aqui. Parecendo aqueles pastor de ovelha hebraico, tô parecendo, não tô? Mas de boa. Vamos gravar o vídeo então, vamos falar sobre o assunto logo, né? Antes que eu faça vocês perder o tempo de vocês, certo? Mas tá bom. Vamos falar sobre o cangaço. Surgido no Ceará, praticamente pós a proclamação da República, com os movimentos messiânicos no sul do país, o Nordeste, por passar uma seca danada, e graças à corrupção dos majores e coronéis da época, o cangaço acabou existindo. O cangaço, na verdade, foi uma forma de protesto e também uma forma revolucionária de igualdade e paz para os sertanejos, que, para quem não sabe o que é o sertanejo, era quem morava ou habitava no sertão nordestino da época, certo? Então por isso que a canção sertaneja que conhecemos hoje surge lá, entendeu? Então vamos lá. O que aconteceu? Do nada, aí sim, o cangaço surge os grupos armados que conhecemos hoje, que são famosos, entendeu? Só que aí, nesse meio tempo, eles foram invadindo cidades, tendo assaltos, estupros, abusos sexuais, entendeu? E quem que os cangaceiros miravam? Geralmente eles miravam os coronéis da época. Eles miravam, como posso falar, o pessoal da burguesia da época, o pessoal da burguesia daquele tempo lá, certo?
e o pessoal também mais ou menos daquele tempo, né? Que era os chefões da época, os coronéis. Porque estamos saindo de um período praticamente pós a escravidão, que ainda existem fazendas onde terras, cidades em que os coronéis ainda mandavam. E ainda é comum lá no sertão, lá no Nordeste, ainda ter lugares ainda que são dominados por donos de fazendas, terras, lógico. Mas é claro que eu vou deixar esses assuntos para outro vídeo, claro. Então vamos continuar falando sobre o cangaço, para não sair muito do assunto, né? Vamos lá. O que aconteceu também? Outro motivo para o cangaço acabar existindo foi pela falta de suprimentos e pela falta de, como posso falar, de ajuda humanitária no sertão nordestino, certo? Resumindo, os políticos não ajudavam os pobres lá no sertão e eles, tipo, meio que quem era dono de fazenda tava feliz. Quem não tava, meu amigo, aí era você e você, né? Até que surgiram os cangaceiros, conhecidos como os justiceiros do sertão. Também, lógico. Eu, na minha opinião, eu não acho eles heróis. Por quê? Eles estupravam, matavam, certo? E imagina só quantas mulheres que não sofreram na mão desses homens violentos, certo? Mas pelo fator histórico e pelas situações, das circunstâncias, eles são considerados mais justiceiros, porque heróis eu não acharia heróis, certo? Não é à toa que o cangaço aqui no Brasil é conhecido também como o faroeste brasileiro. Quem que nunca viu aqueles filmes de faroeste, né? Dá um exemplo pra vocês. Vocês entenderam, né? Mas é isso. O faroeste americano e o faroeste brasileiro tiveram várias coisas diferentes. Mas então aí que surge em 1900 e bolinha, ele, Virgulino da Silva Ferreira ou Virgulino Ferreira da Silva. Oi! Aí o que acontece mais ou menos nesse tempo aí do Virgulino? Ele conhece Maria Bonita, certo? Que seria a sua principal amiga, que no final virou sua esposa e entrou para a história do sertão nordestino junto com Lampião. Mas como surgiu o apelido de Lampião? Em um certo dia, num grande tiroteio, pium, 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 Virgulino é acertado no olho, certo? Aí nesse tempo que ele é acertado no olho, pelo visto a mira dele foi embora. Ah, agora que acerto, filho de rapariga. Pium. E os policiais na época eram conhecidos como volantes. Então, quando vocês verem nos livros de história de vocês confrontos entre cangaceiros e volantes, os volantes são forças militares que na verdade era a polícia da época. Resumindo, na época era muito difícil você ver volantes no sertão. Por quê? A maioria dos volantes até 1900 e bolinha, praticamente 1916, eles estavam ferrados, sabe? Estavam lascados, porque mal tinham armamentos e mal conheciam a mata tão bem quanto os cangaceiros, entendeu? Não, minha capa tá voando, vou até fazer pose de super-herói. Tá, voltando ao vídeo, a gente também chega ao período de 1938, certo? 1938, o ano que acaba o cangaço, o ano que a Era Vargas estava praticamente no auge, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial, certo? Chegamos em 1938, onde chega o fim do cangaço. O cangaço ele se estende no final dos anos 1800 e se estende até 1940, certo? Porque o cangaço não tem muito o que falar sobre o sertão nordestino. A única coisa que podemos falar é que foi um movimento revolucionário do sertão brasileiro, certo? Para alguns é revolucionário, para outros é protesto, para outros é apenas saques ou terrorismo no sertão, né? Muitas pessoas aí consideram que o cangaço foi um certo tipo de terrorismo, mas eu não sei não, certo? Aí vai na opinião de vocês, certo? Porque minha opinião foram só justiceiros que estavam procurando justiça. Porque quando o ser humano ele quer fazer justiça, ele faz de qualquer jeito. Ou ele vai no amor ou vai na dor. Mas geralmente o ser humano não se resolve nada na conversa. Se é que vocês me entendem.
Então, pessoal, o que aconteceu? Praticamente na noite de um certo dia de 1938, eles estavam na gruta, os cangaceiros, estavam acampando. Só que os policiais chegaram tão, sabe? Entendeu? Chegaram tão, sabe, lentamente camuflados a ponto de repente, eles começam a atirar nos cangaceiros, matando um por um. Lampião também foi morto naquele dia. Maria Bonita até tentou escapar, mas ao ser ferida na barriga, foi decapitada viva. E reza uma lenda que ela já vinha sonhando com esses tipos de sonhos. Reza a lenda. E será que é verdade? E também, para quem não sabe, antes de tudo, vocês sabiam que Maria Bonita e Lampião tiveram filhos e deixaram nas fazendas de coronéis aliados deles para que a história fosse preservada? Se vocês não sabiam, pois é, agora estão sabendo. Ou para mais curiosidades, vocês podem estar pesquisando no YouTube ou em algum site, ou também em livros didáticos de história que pode estar lá, certo? Então, pessoal, esse foi um resumo sobre o que foi o Cangaço do Sertão, no especial de festa junina, no especial de Arraiá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, certo? Ativem o sininho se vocês quiserem receber todas as notificações aqui do meu canal do YouTube. Então, pessoal, como dizia o pistoleiro Papacu, até um outro dia.